sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Mitrenda. Eu sou o Cláudio Marques e hoje a gente vai conversar sobre quão explícito é a linguagem do reggaeton. A gente pode traçar um paralelo com o funk, por exemplo. Qual seria mais explícito? Vamos conversar um pouco sobre isso. E aí pessoal, antes de mais nada, já vai deixando o seu like, já vai seguindo, já vai mandando, compartilhando para aquele amigo ou amiga que gosta de reggaeton e se sente solitário. Então hoje vamos conversar um pouco sobre o quanto a linguagem do reggaeton é explícita e vamos falar um pouco sobre a diferença na linguagem do reggaeton, na linguagem da música urbana latina popular, né, comercial, para a nossa linguagem aqui no Brasil e quais seriam as principais diferenças. Nos grupos de reggaeton que eu participo, esse assunto já surgiu algumas vezes. As pessoas falando sobre o peso das músicas de reggaeton. E a gente começou a pensar e analisar, conversar sobre isso, e a gente pôde perceber algumas coisas. Uma coisa principal é que a língua espanhola não é nossa língua nativa. Então, por exemplo, o cara pode estar falando às vezes a maior barbaridade na música. Por mais que a gente compreenda o que ele esteja falando, não é tão impactante quanto, por exemplo, se você ouvisse a mesma coisa em português numa música nacional, no caso. Por que o reggaeton hoje ele é tão explícito? Se a gente for traçar um paralelo, o reggaeton, quando ele começou, né, na década de 90, ele era muito explícito, até mais explícito do que ele é hoje. O que aconteceu? Na época ele foi perseguido, né, foi marginalizado, como a maioria das músicas urbanas, músicas populares são. Só que ele foi marginalizado de uma forma na década de 90 que você não podia andar com CD de reggaeton no seu carro, você não podia ser pego escutando reggaeton, que você podia puxar a cana por conta disso, cara. Então foi um maior problema. As pessoas, tipo assim, traficavam os CDs de reggaeton na época, né? De DJ Playeiro, DJ Negro. E eles fizeram isso justamente por causa da linguagem muito agressiva, muito explícita do reggaeton. E aí aquela galera, né, de sempre, né, deixa o mundo é mundo, ai meu Deus do céu, isso aí vai influenciar os nossos jovens. Aquele mesmo papo que a gente ouve sempre, né, com relação a essas coisas. E aí sofreu essa perseguição e eles começaram a abrandar um pouquinho mais, vamos dizer assim, as letras, né? E eram letras bem sexistas, bem misóginas, sabe? Bem machistas. E com isso deu uma melhorada, né? Não melhorou 100%, até hoje a gente ainda tem, infelizmente, alguns casos, né, de letras que não são tão legais assim, né? Que são principalmente muito machistas e tudo mais. Isso ajudou, né, a galera segurar um pouquinho a onda. Então vamos falar das letras atuais. O que a gente pode traçar um paralelo seriam dos reggaetons, né, das músicas urbanas atuais comerciais com as nossas músicas comerciais aqui do Brasil. E claramente o reggaeton, né, as músicas são muito mais explícitas do que as músicas mais comerciais aqui no Brasil. Por exemplo, eu acho que se a gente fosse traduzir, pegasse as gírias, traduzisse todas as gírias e o jeito que eles cantam, a gente poderia traçar um paralelo tranquilamente com o trap, nosso trap nacional. A linguagem do nosso trap nacional, né, por exemplo, Orochi, esses caras, é muito semelhante à linguagem do reggaeton comercial. Eles falam basicamente as mesmas coisas, tipo assim, as gírias, se a gente fosse traduzir, seriam bem semelhantes. Só que se a gente for pegar a nossa música comercial, a nossa música nacional mais comercial, é bem mais suave do que se a gente for pegar o reggaeton comercial. Cara, tem 2 vídeos sobre gírias aqui no canal. Eu vou fazer o 3º vídeo sobre gírias. E aí você pode ver pra vocês terem noção. Tem umas coisas assim que eu acho que nem aqui a galera costuma falar, tá ligado? Tem umas coisas que eles cismam lá, que eles falam bastante. Por exemplo, vocês vão ouvir bastante sim condonas, eles falam muito isso. A galera aqui não costuma falar sobre isso, entendeu? Até agora eu não vi ninguém fazendo reggaeton aqui no Brasil em português na linguagem que os caras usam lá fora. Tipo assim, pegar a linguagem do trap bem explícita e fazer um reggaeton assim, até agora eu não vi. A galera tende a querer ser muito soft, muito suave. E eu acho que quando você quer começar alguma coisa, né, chamar atenção, a linguagem explícita não deixa de ser chamariz, algo que vai tipo, opa, que coisa diferente que tá tocando. Pode ser uma porta de entrada para os olhos serem voltados para esse estilo que a galera ainda não tá sabendo aproveitar aqui no Brasil, e muito por conta da linguagem. Bom, esse foi um vídeo mais curtinho, um vídeo mais opinativo, né? Foi um assunto que surgiu e eu falei, cara, vou fazer um vídeo sobre isso. Dá o like aí se você gostou. Acompanha a nossa playlist no Spotify e também no Deezer, a Mitrenda Oficial. A gente atualiza ela toda semana com lançamentos, tá? A gente não bota todos os lançamentos, mas a gente bota o que a gente gosta mais. Então segue lá para conhecer coisa nova. E se você estiver envolvido com reggaeton, com evento, com produção musical,
o que seja dentro do gênero do reggaeton aqui no Brasil, manda uma DM pra mim, pode mandar um e-mail também, que vou deixar aqui, ó, tem o meu perfil, tem um e-mail, pra gente trocar figurinhas, vai vir novidade por aí, tá, galera? Então a gente já tá preparando algumas coisas bem interessantes pra vocês. Se você não dá mole, irmão, se você tá nessa e ainda não falou com a gente, fala com a gente pra gente se fortalecer, beleza? Espero vocês no próximo vídeo no Freebo!